Bom, muito boa tarde, ou bom dia, não sei como a galera Ou boa tá noite vendo, também, boa noite. né? Eu tô com... Eu trouxe uma fera aqui que eu tive o prazer de ter aula com ele, o professor Alisson de Lima Guioto. Esse cara aqui chegou na nossa faculdade botando terror, a gente ficou assim, apavorado, bravo, mas depois foi se mostrando uma pessoa mais dedicada e focada em fazer as pessoas evoluírem, crescerem. É mestre em ciências do envelhecimento, docente universitário e profissional que transita entre clínica, educação e pesquisa sobre desenvolvimento humano. Fiz esse roteirinho aqui que a Ana fez aqui, ficou ótimo. Ó, Muito Ficou prazer, muito bom. Alisson. Muito Muito obrigado obrigado pelo pelo seu convite. tempo, por estar aqui, que eu sei que é corrido entre docência, entre clínicas e tudo mais. Muito obrigado por estar aqui. Ana, tô aqui com a Ana também. Essa fera que não faz é a primeira vez? desenvolvimento de pessoas e Headhunter. O que mais você faz, Ana? A Red Hunter eu parei. Parou? Agora parei porque tava desfocando o que eu queria pra vida. Hoje eu aconselho profissionais de carreira, né? E principalmente desenvolvo as pessoas profissionalmente falando. Pessoalmente ainda não, só daqui a 3 anos. Ou seja, estou com os convidados aqui de alto garbo e elegância nesse lugar. Alisson, fique à vontade, se apresenta, fique à vontade de falar o que você quiser e já vamos começar a sabatina de É lógico que a gente quer saber como é que o Alisson chegou até aqui hoje. Olha, uma última pergunta. Como já foi falado pelo Fábio, eu sou graduação em psicologia, pós-graduação em avaliação psicológica em contexto de tráfego, né? Então, que era psicologia do trânsito até uns 2 anos atrás. Mestrado em ciências do envelhecimento, né? Aí eu vou falando, eu sou pesquisador, professor, palestrante, psicólogo, né? E eu gosto dessas multitarefas que tem. Mas eu acho que o que me fez gostar da psicologia, no primeiro momento, foi saber que eu estaria conversando com outra pessoa e que eu poderia modificar aquela outra pessoa de alguma certa forma. E aí a pesquisa me abraça ao longo da graduação, né? Teve uma professora que se chama Angélica, que eu conheci ela no 2º ano, assim, ela é uma mãe para mim de pesquisa. Ela fala, olha, vamos, então ela que me levou pro Hospital das Clínicas, mostrou a pesquisa, mostrou onde eu poderia chegar com a pesquisa, né? Eu tive outro professor que falou do mestrado, eu fiquei com aquela coisa, nossa, um mestrado, né? Vamos ver o que isso vai dar, e aí a gente fez. Eu fiz a minha pesquisa, né? Ela foi em cima de pessoas que sofreram acidente vascular encefálico e eles querem voltar a dirigir, né? Então, por isso que eu fiz uma pós em avaliação psicológica, né? Na verdade, entra em psicologia do tráfego, mas acaba falando bastante em avaliação psicológica lá. Interessante, olha, acabei de ser atravessada. Cuidar de pessoas, que coisa boa, né? Legal. E acho que é um dos motivos do Alisson estar aqui com a gente. A gente sente isso, né? Essa conexão do cuidado com as pessoas, né? Sente. Assim, uma coisa que foi muito notória, porque assim, eu na faculdade, eu resolvi fazer faculdade por causa da minha filha, né? Ela tá fazendo psicologia, eu falei, vou fazer psicologia também pra ter assunto, pra trocar, ter troca, né? E eu falei, como que vai ser estudar com 43 anos de idade, né? Eu falei, porra, vou voltar pra sala de aula. E é muito legal que você, como você tem mais tempo de vida, você vai tendo mais experiência, você vai vendo os cenários das pessoas, né? E uma coisa que é muito notória é o quanto que você se preocupa, você se doa e você se desdobra pra fazer as pessoas entenderem aquele jeitinho delicado de, caramba, cala a boca aí. Brincadeira, não fala isso não. Um pouquinho, vai. Levemente. Mas assim, como que foi começar? Porque acredito eu que você não estava inserido nesse mundo de dar aulas, de ser docente. Veio isso com mestrado ou já era uma vocação, já era uma vontade que você tinha? Na verdade, veio de sangue, né? Minha mãe é professora, minha avó era professora, então o contexto de docência sempre esteve ali, né? Eu sempre falo assim, é uma carga genética que aconteceu. Eu não queria, não via. Falei assim, não, quero trabalhar com clínica, quero atender. E aí eu fiz um mestrado, aí eu falei assim, e se eu der aula, né? Aí eu fui falar pra minha mãe, acho que eu vou me arriscar na docência. Não faça isso não vai ficar legal, isso não vai ficar bom. Aí, mesmo assim, né, contrariando tudo que ela falou, eu fui, né?
Comecei lá em Paraisópolis pelo Senac, né? Então a gente fez participei de um projeto social lá, que a ideia era promover o básico de conhecimento para que aquelas pessoas ingressassem no mercado de trabalho, né? Então tinha uma vulnerabilidade social, mas assim era muito gostoso de dar aula, muito gostoso. Era uma turma, né, de no máximo ali 10 alunos. Eu fiquei com eles um bom tempo assim, era turmas, né? Então de 15 em 15 dias passava, mas foi muito gostoso. E foi o primeiro contato, né, com a docência assim de imediato. E era gostoso porque eu explicava e eles entendiam, né? E aí eu ficava falando assim: "Vocês estão entendendo?" "Estamos." E eu ficava assim: "Vocês estão entendendo mesmo?" "Não." Aí eu falei assim: "Tá, então deixa eu pensar aqui outro jeito", né? Porque eu acho que é isso, eu acho que quando a gente se torna docente, é igual a psicologia, né? A pessoa fala assim: "Ah, como você escolheu, né? Como você fez para fazer psicologia?" Eu falei assim: "Gente, eu gostava muito de conversar, sempre gostei muito, eu sempre fui muito observador também." Minha mãe sempre fala isso, ela fala que desde criança eu era a pessoa que não falava muito, eu só observava e depois eu falava alguma coisa sobre aquilo. Então eu fui para psicologia. E aí quando eu tenho esse atravessamento da docência, né, na graduação, com essas pessoas que foram... Eu sempre falo que sempre tem, na graduação, tem as pessoas que vão te encaminhando para alguma coisa ali, né? E aí elas foram me encaminhando para esse lado, eu falei assim, eu tenho que dar aula de um jeito aonde eles não se prendam nos slides e eles também não se prendam no celular, que é o mais difícil. Que interessante, né? Então, falar, brincar, trazer piada, trazer vídeo, né? Eu acho que tem essa ligação, assim. Então, eu sempre falo muito isso, né? Eu já falei isso em uma palestra que eu dei, de que a importância de você saber o nome dos alunos. Porque é aquilo que eu falei ontem, não é mais um RGM, não é um nome que você não tem que decorar. É uma pessoa que está ali querendo, que está curiosa para aquilo. Então eu faço questão de ter os nomes dos meus alunos para chamar, mesmo que seja atenção, mas que eu chame a pessoa pelo nome. E é um vínculo isso, é interessante isso, porque é uma pergunta que eu gostaria... Por mim, Ana, né, falar é assim, o que te faz hoje querer formar futuros psicólogos, né? A sua docência ali, você dá aula em diversos campos, em diversas matérias ali. Conta um pouquinho disso, porque eu falo de papel de fala como eu, Ana, me transformei durante as suas aulas. Não sei se você consegue contribuir com o mesmo, né? Sim. Em relação à transformação. Sim. Então, eu queria ouvir de você um pouquinho. O que é formar futuros psicólogos aí para você? Para mim, formar futuros psicólogos é formar psicólogos melhores do que eu. Olha. Que legal. É formar psicólogos melhores do que eu. E o que você gostaria de trazer, assim, ser um psicólogo melhor que eu? O que você está entregando ali na sociedade, de alguma forma? É isso, uma questão ética, uma questão de que, independente da abordagem, você está levando qualidade de vida para aquela pessoa, que, independente de você fazer avaliação, fazer testagem, fazer qualquer situação ali casada com a psicologia, você está levando qualidade para ele. Né? Eu sempre falo, eu bato muito o pé nisso. Não é só mais uma pessoa, né? É a pessoa. Então, quando eu dou aula, eu tô mostrando, assim, jeitos que você pode ser melhor do que eu, que tô aqui na frente. Interessante, né? E a gente sente isso, né? É muito da hora isso. Que legal, né? E assim, quando você vê o professor atuando, né? O Alisson como um professor atuando, que ele vai lá e é incisivo e vamos lá e fazer isso, assim. Você vê que ele tem um objetivo, a meta de entregar algo, né? E muitas vezes, por muitas vezes, você tem que lidar com situações na sala. Eu acho que até pela sua postura, a galera mais respeita, mas tem professores lá que eles enfrentam uns questionamentos pesados, né? Situações complicadas. Eu acho até, por exemplo, situações que nós comentamos aqui em off, que, enfim, a culpa não é do profissional. Né? Enfim, às vezes existe algum desencontro, algum desencaixe de informação ali para com os alunos ou da forma que os alunos enxergam aquilo, que aquilo de repente não deveria estar ali, ou que aquilo ali de repente seria mais importante ou menos importante, não sei o quê. E aí existe um questionamento para o profissional, mas o profissional está ali para exercer o trabalho dele. Como que você lidar com... Se você já teve essa situação, já teve alguma situação de... bateram de frente com você e tudo mais... E como lidar com isso dentro de uma sala onde você está ali para contribuir, você está ali para ajudar, você está ali para fazer o seu melhor, com essa meta que você tem de fazer pessoas ali bem informadas, até melhores, como você falou. E aí você vê aquela pessoa ali
não entendendo essa missão e querendo bater de frente com essa ideia? Quando bate de frente, eu sempre tenho dois momentos. Eu sempre penso, bom, se ele está batendo de frente é porque ele está indo contra um pensamento crítico que eu estou apresentando. Então, alguma coisa eu consigo tirar daqui. Mas quando... Tem dois bater de frente, né? Tem um bater de frente desrespeitoso e tem um bater de frente intelectual de senso crítico. Quando é de senso crítico, por mais que seja uma pergunta que não tem nada a ver, um posicionamento que não tem nada a ver com a aula, eu vou querer tirar alguma coisa da aula daquilo. Quando é desrespeitoso, eu só alego que a pessoa está indo para uma vertente onde não é a posição daquela aula em específico. Tem muito isso, tem muitas resiliência. Ser professor é ser resiliente o tempo todo, é ser entender, né? Então às vezes a pessoa bate de frente comigo numa aula e na outra semana eu pergunto, tava tudo bem semana passada? Não, não tava, eu tava meio chateado com tal coisa. Não, tudo bem, entendi. Aí ele pede desculpa e tudo. Eu acho que, como vocês falaram, no começo eu dou muito medo, né? Porque eu mostro que tem regras, que vocês têm que seguir as regras, né? Vocês ficam assustados com essas regras. Bem assustados com essas regras. E aí, depois vocês vão percebendo que as regras, elas estão mais para ajudar vocês do que basicamente me ajudar. Exato. Né? E, por exemplo, igual o trabalho que eu passei semana passada, retrasado para vocês, no caso. Que eu falei assim, olha, eu quero um nome em ordem alfabética, legível, assim... Nananana. Porque se você vai fazer um documento psicológico, seja ele escrito ou não, você tem que ter uma questão legível. Porque se não está legível, a pessoa não vai entender. E a pessoa confundir não pode também. Porque aí você não está sendo empático. Se você escreve do seu jeito, que só você entende e a outra pessoa não entende, você não está sendo empático. Interessante, né? E uma coisa legal, né? Falar sobre isso, e aí pegando esse gancho de você ser professor, né? O tema do Enem foi super interessantíssimo, foi sobre etarismo, né? Sim. E aí você como professor, como que você enxerga hoje? Vamos falar da psicologia, né? Eu falo pela nossa sala tão diversa, o Fábio trouxe esse gancho de 43 anos, eu vou completar 40, e nós temos uma sala ali super diversa mesmo, né? De 18 a... quase 70 ali, né? Como que você enxerga, assim, se é que você pode falar algo sobre esse tema, essa diferença, né, desse etarismo que existe ali mesmo, né? Da diferença etária, não do etarismo, mas da diferença etária. Eu acho engraçado, eu vou contar um relato que eu tive esse semestre, no começo do semestre, era a terceira semana de aula, um rapaz de 60 anos chegou em mim, né? E aí ele... falou o seguinte, ele falou assim, professor, eu tenho muita dificuldade de entender sua aula, mas eu tô entendendo. E faz 30 anos que eu parei de estudar. E as suas aulas, assim, é que eu mais consigo compreender. Então, quando eu dou aula, eu quero que a pessoa de 18 anos e a pessoa de 70, 80 anos, ela entenda do mesmo jeito. Olha que legal. Independente da idade. Obviamente, eu vou colocando contextos dentro de tudo isso, né? Qual contexto? Então, vamos dentro do seu contexto, é assim, assim, assim que funciona. Dentro do seu contexto, é de outro jeito que funciona. Então, eu acho que quando você vê uma sala tão diversa de idade, você vê as preocupações que aquela turma tem e que aquela pessoa tem com a saúde mental do outro, né? Independente se ele vai para um organizacional, se ele vai para uma clínica, né, se ele vai para um jurídico, mas ele tem uma preocupação com o outro já ali, né? Eu sempre falo isso pros meus alunos, eu pego vocês no comecinho, né, terceiro, quarto semestre, e depois eu pego vocês já lá no oitavo, sétimo semestre, né, que é em estágio de clínica. E aí é engraçado que eu já vou pegar uma turma, possivelmente semestre que vem, que eles já tiveram aula comigo. Então eu vou pegar uma versão deles totalmente diferente, né? De maturidade, porque independente da classe de maturidade, não está ligado à idade, né? E principalmente uma maturidade profissional, do ser psicólogo, do se tornar psicólogo. Então acho que essa é a parte. Quando você está numa sala de diversidade de idade, você pontua que você tem que explicar de um jeito que todos entendam. Um jeito neutro, que a pessoa de 18 anos ria e a pessoa de 80 anos também ria. Interessante.
E é legal que conversa com a minha próxima pergunta, sem dúvida nenhuma, porque sabendo que você é mestre em ciência do envelhecimento, como que você explica pra gente, de forma simples, para que você traga senso comum, o que é que você se sentir à vontade de trazer, como é que o envelhecimento atravessa as fases da vida? Sabe quando você tá num carro e você tá indo para um interior? Só que aí para você chegar no interior, você vai ter que passar por uma estrada de barro. Então você vai ter que sair da estrada asfaltada, ir para a estrada de barro e possivelmente quando você chegar na sua chácara vai ser outro tipo de estrada. Envelhecimento é assim. Que interessante. Uma hora você tá numa coisa totalmente lisa, daqui a pouco você tá num esburacado, daqui a pouco você volta para um lugar de conforto. Então eu sempre falo isso, o envelhecimento, ele é algo natural, assim como uma estrada. Ele é totalmente natural. Há momentos que a estrada vai estar mais tranquila e há momentos que a estrada não vai estar tão tranquila assim. Que são os desafios cognitivos, né? De perda cognitiva que é natural da idade. E que conversa com a próxima pergunta, é lógico. Tem uma analítica, uma pessoa analítica de plantão que adora um microfone, inclusive, né? A gente pensa em senso comum, né? Então, nessa diversidade populacional de 20, 30, 40, 50 anos, o que você poderia trazer para a gente dos principais equívocos que hoje a pessoa normal, não existe esse normal, me perdoa trazer isso, né? Mas a pessoa que enxerga o envelhecimento pelo senso comum, quais são os equívocos que passa na mente dela hoje? Querer ser jovem. Mesmo aos 80, pensar... Mesmo aos 80. Eu vejo muito isso, às vezes, na clínica, assim. Pessoas que chegam e falam assim, eu quero consertar uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás. Você não vai conseguir consertar, você pode modificar. Você pode modificar. E aí entra numa consequência. Né? As pessoas, às vezes, eu quero esquecer que eu fiz isso. Não, mas isso faz parte de você. Né? As pessoas, elas têm essa questão de envelhecimento, e as pessoas vão ficando mais maduras. E as pessoas que cometem alguns equívocos, elas vão ficando arrependidas daquilo. Né? E aí eu vejo muito esse sistema de estou aqui, né? Envelhecente, fiz um monte de erros ao longo da minha vida e quero consertar todos eles. Comece mudando seu comportamento. Porque se você cometeu todos esses erros, você já sabe que você cometeu todos esses erros, você tem que procurar uma ajuda psicológica para modificar, para que minimize o sofrimento daquela pessoa que você cometeu aquele erro. Né? Eu vejo muito um comparativo também de corpo, das pessoas falando que o corpo vai modificando, que não quer que o corpo modifique, mas o corpo é seu templo. Então se você quer toda hora modificar, mas se você se sentir bem, né, aquilo, atividade física que vai trazendo um bem-estar ali para você, é interessante. Mas se você quer modificar porque é uma pessoa mais nova, tem um corpo mais padrão, assim, esteticamente, você quer mudar por isso, então você não está mudando por isso, você está mudando por um outro fator. Pelo peso social que está ali, né? Exatamente, pelo peso social, que às vezes acaba caindo mais em cima da mulher do que do próprio homem, muitas vezes. O bom de você ir envelhecendo, porque é muito louco, porque eu vejo minha filha tem 19 anos. Então eu vejo as coisas que ela tá descobrindo, as coisas que ela tá fazendo, sabe? Ela tá super empolgada, ela tá trabalhando numa empresa que ela acabou de entrar na área de RH por conta da psicologia. E ela tá super empenhada e tudo mais. E aí você vê muitos caminhos que você já trilhou na sua vida, você vê os mais jovens fazendo isso, né? Mas eu percebo que existe um movimento de mudança quanto ao ritmo de comportamento, até mesmo pela questão da tecnologia, até mesmo pela questão da contemporaneidade das coisas que estão acontecendo hoje em dia. Antigamente as pessoas elas envelheciam de uma forma. Hoje é outra. Amanhã, quando minha filha envelhecer, vai ser outra totalmente diferente, né? E eu não vejo como posso dizer? Talvez a palavra movimento de adaptação esteja errada. Porque a gente não está sendo instruído para isso. Não existe... olha, envelheciam assim. Agora é assado. E amanhã vai ser desse outro jeito. Como que você enxerga esse movimento dessa galera de hoje envelhecendo
que não vai ter mesmo aquela mesma base que os antigos tinham, a base familiar, a base estrutural, a base patrimonial, porque a galera tá com um pensamento totalmente diferente. É uma galera fazendo dancinha de TikTok, achando que a vida é isso. Como que você enxerga esse movimento? É engraçado porque eu dou supervisão de processos grupais, né, na faculdade. E todos eles acabaram indo para uma ILPI. Que é isso? Uma instituição de longa permanência, que tá. é o antigo... entrava numa categoria muito antiga e pejorativa de asilo. Aí virou ILPI. E aí, o interessante que eu falei para eles, um dia a gente estava conversando, eu falei para eles, vocês já separaram dinheiro para sua ILPI? Aí eles olharam pra minha cara assim, tipo, não, meu filho vai cuidar de mim. Eu falei assim, depende. Se seu filho estiver super sobrecarregado numa questão, às vezes até de mobilidade que você possa ter futuramente, você está preparado? Aí eles falaram assim, eu nunca parei para pensar sobre isso. Financeiramente as pessoas não se preparam para o envelhecimento. Numa linha histórica nunca se preparou. Talvez numa próxima geração a pessoa se prepare, mas ela não se prepara, porque as pessoas acham que vão ser eternamente jovens. Eu vou trabalhar. Em algum determinado momento, a limitação cognitiva e física, elas vão bater a sua porta e você vai ter que parar. Né? E o que a gente tem de estudos com isso é que quando você para de trabalhar, a pessoa para de ter rotina. Quando você para de trabalhar e ter rotina, você tem um declínio cognitivo mais acentuado ainda. Porque você não está naquela, vou acordar tal hora, você perde noção de tempo, a pessoa perde noção de horário, de dia, né? Às vezes ela fica na frente da TV de manhã, tarde e noite, almoça esporadicamente, né? Então, a gente tem questões do declínio cognitivo, também atreladas a uma questão de depressiva, né? Em pessoas que se aposentaram por uma questão de limitação, ou que pararam de trabalhar, mas geralmente eu sempre falo isso, né? Eu vejo muito por parte familiar. Por exemplo, minha mãe em breve vai se aposentar. Ela não pensa em parar de trabalhar. É uma tendência, né? E eu falo um pouquinho sobre o que eu exerço de profissão hoje, né? Eu tenho clientes de aconselhamento de carreira de 30 anos que chegam até mim extremamente esgotado, emocionalmente esgotado. A carreira é como se não tivesse nenhum tipo de propósito. E aí passa por esse desligamento que é como se a gente enxergasse esse indivíduo de 30 anos com 70 anos, sofrendo um luto de estar fora da carreira. E aí conversa diretamente com que eu tenho um profundo interesse em saber, nós temos, né? Mas eu principalmente, porque estou aqui torcendo para fazer essa pergunta desde o início, tá? O que hoje o esgotamento desses indivíduos, seja de 20, de 30, de 40, de 50, reflete na saúde mental que você tem visto hoje dentro da clínica, dentro das escolas, dentro das faculdades, dentro das suas avaliações? Eu vejo muito nessa parte da pessoa esgotado emocional, é uma coisa de expectativa. Olha, fui atravessada de novo. Pá. É isso. A expectativa que a pessoa tem com a empresa, que não é a expectativa que a empresa consegue alcançar. Né? Eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa, não, meu primeiro emprego, né? Eu vou fazer do máximo que eu consigo. Né? E a pessoa vai com expectativa. Só que ela não se prepara para a frustração que vai acontecer nessa expectativa. Então, logo, ela não está preparada. E logo dá essa questão sentimental de putz, deu errado. Porque se frustrar no trabalho, ninguém fala. Né? Que você vai entrar numa empresa que pode ter uma cultura que você não esteja adaptado. Então, a pessoa vai ficar assim e vai ter esse impacto emocional nela. Eu passo às vezes por isso. Só que do outro lado da mesa. Por quê? Eu tenho colaboradores que estão comigo já há bastante tempo e por eles acharem que estão há bastante tempo aqui, eles acreditam que já estão prontos para um outro nível, ou outro cargo, uma outra função. Só que, às vezes, eu perco um excelente colaborador numa área e ganho um ruim em outra. Por quê? Porque ele não está preparado para aquela outra função, apesar da expectativa dele. Né? Então, assim, existe
um desalinho entre o que eu desejo e o que eu posso. O que eu desejo, eu já estou preparado. A maioria das pessoas, elas desejam ter as coisas, mas não se preparam para aquilo, né? Então, por exemplo, se eu falar, às vezes eu faço esse exercício, eu falo, você queria ter um Porsche? Queria. Como você paga o IPVA do Porsche? Aonde você ia guardar o Porsche? Sua rota é lombada? O Porsche não passa na lombada. Entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa quer algo, mas ela não sabe o que ela quer. Ela não está preparada para aquilo, ela não para pensar sobre aquilo, sobre as nuances de ter aquilo, de viver com aquilo, né? E aí, isso vai de encontro um pouco ao que eu quero perguntar para você. Tem uma sketch de um estudante de psicologia que chama-se Toxic Devil. É assim, Toxic Devil? Ele conversando com a versão maligna dele, por assim dizer, né? Sim. Ou o diabo, sei lá o que é. E é legal que eles batem um papo falando... Um alter ego. Que a gente basicamente. Agora tô interessado pra saber o que é isso. E eles batem um papo falando sobre estratégias, como que ele destrói o ser humano, né? E é muito bacana, tem assim, fantástico o conteúdo dos caras. E ele falou um negócio que até foi o motivo que eu gravei aquele vídeo que você viu. Falando sobre, assim, a felicidade não é um direito. A felicidade, ela é construída. Mas ela não é um direito inato que você nasceu com ele e... eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de tudo dar certo. Não, desculpa. Você tem a oportunidade de dar certo. Direito é diferente de oportunidade. Entendeu? Você tem que construir isso. Aí entra a questão que eu quero perguntar pra você. Existe essa visão, esse desalinho de perspectiva... acredito eu que eu vejo muito isso na sala de aula, por exemplo. Existe isso também nas pessoas que estão envelhecendo. E aí você entra numa velhice frustrada. Como que trata essa galera? Como que você lidar com isso? Porque, quando eu crescer, eu vou ser isso. Eu não cresço nunca, então. Tô só esperando crescer. A frustração, a ideia de frustração, ela vai entrar em tudo. E o processo psicoterapêutico vai te ajudar bastante essa pessoa. Eu vejo muito, por exemplo... alguns comentários que alguns pacientes falam assim. Tem um paciente que ele tem 19 anos e aí ele tava falando assim, com os meus 28 anos eu quero estar recebendo 20 mil de salário. Eu falei assim, se com você com 28 anos você não estiver recebendo 28 mil de salário? Não, eu vou conseguir. Eu falei assim, como você vai conseguir? Aí ele falou assim, eu vou querer estudar e eu vou passar no vestibular com os meus 22, 23 anos. Fazer medicina, ele não mora no Brasil. Aí eu, tá, e se você não conseguir passar? Né? Então, é muito engraçado que eu vou só dar um atravessamento nisso, que, por exemplo, as pessoas falam assim, professor, como você chegou a ser professor? Eu falei assim, eu estudei, tipo, emendei as coisas, assim, graduação, pós, mestrado. Nossa, mas por que você fez isso? Eu falei assim, para eu chegar aqui, como eu tô aqui hoje, né? E a gente tem muito isso. Infelizmente no Brasil, né, e também no mundo inteiro, a gente tem muitas vagas para poucos profissionais qualificados. Então, eu vou puxar a sardinha para um lado, eu quero ser professor. Não, para você ser professor, você tem que fazer 5 anos, mais 2 anos ou 1 ano e meio de pós, mais 2 anos de mestrado. Só nisso a gente está falando de 8 a 9 anos. Não é uma coisa assim que do nada eu peguei lá meu... Não, e aí você faz pesquisa, você tem que ir na sala de aula, né? E aí eu ficava tendo muito essa ótica quando eu estava no mestrado, que eu ficava olhando assim pra cara de todo mundo e falava assim, nossa, todo mundo aqui vai ser professor. Não, teve gente que foi pra lá da pesquisa e tudo, mas a gente se qualificou para. E obviamente quando a gente fala de qualificação para... E aí as pessoas vão trazer, mas eu não tenho dinheiro, não tenho coisa. Eu fui bolsista no meu mestrado. Eu ralei para ser bolsista. Eu não paguei o meu mestrado. Então, acho que tudo vai depender de uma vontade, de um esforço que aquela pessoa tenha, né? Eu vejo, no caso, por exemplo, de Enem, né, que a Ana estava falando, o quanto que aquelas pessoas se esforçam, sabe? Quanto aquelas pessoas estudam 8, 9 horas por dia para passar no Enem, né? E aí
eu acho muito bacana, tipo, por exemplo, os atrasados do Enem. Né? Às vezes por uma questão de desatenção, Logística, às vezes, de também. logística mesmo da pessoa, mas tem gente que chega 1 hora antes, 2 horas antes, porque tem medo de alguma coisa acontecer e estar no lugar errado. Eu seria essa pessoa. Eu também. Certeza. Então, eu falo assim, tem como você se preparar. Hoje na internet tem tudo. Hoje você tem curso online gratuito, você tem um turbilhão de informações para você se aperfeiçoar, para aí sim você exigir o salário que você quer. Porque se você entra numa empresa sem nada, na caruda, você vai conseguir o que a empresa vai te impor. Exato. Não que você pode impor para a empresa, né? Então, por exemplo, igual atendimento. Hoje eu atendo, obviamente, com o valor é maior do que quando eu atendia quando eu comecei. Porque quando eu comecei eu era só psicólogo, eu não tinha especialização, eu não tinha mestrado. Então, conforme você vai se especializando, você vai aumentando, né, o seu dinheiro, a consulta ali. Então, acho que é isso. Acho que aperfeiçoamento não tem a ver com investimento diretamente dito. No caso de um senso comum. Entra numa coisa, tem internet, que quase todos têm. Tenho vontade, quero fazer acontecer, quero mudar, então você já tem 80% do caminho feito. Né? Lembrando esforço, sempre. Né, determinado Foco, para isso, né? né? Eu foco em cima disso. Olha, seguinte. Não me aguento. Precisamos entrar no tema de avaliação psicológica. Tá? Porque assim, eu não estou... Porque assim, eu tenho uma vontade absoluta de ir por essa linha. Mas falando que eu não vou passar o gabarito da prova, Não, tá? tudo Só bem. pra você saber. Ó, seguinte, tá? Vocês, Tentamos. estudantes do Cruzeiro, já tá dito aqui, o professor não vai passar o gabarito. Tentamos, mas tem uma pergunta aqui pra ele dar mais uma questão, mas não vai dar. Seguinte, Sim. eu acredito tanto que a avaliação psicológica tá no seu cerne, assim, e eu não tenho conhecimento nenhum para avaliar, mas estou fazendo estou inferindo que está no cerne do professor. E aí, eu queria fazer uma pergunta para você assim, ó. Quando falamos em avaliação psicológica, vou ler porque é comprido. Muitas pessoas pensam que avaliar é medir, né? Mas o processo é mais amplo. Pelo menos a gente aprendeu um pouquinho, que é um pouco mais amplo, Sem né? dúvida. Digamos. Como você explica de forma simples o que é avaliar alguém psicologicamente? Acredito que ele já está nos avaliando neste momento. Olha, a avaliação psicológica, ela vai compreender quem é você. Quem é você numa sala de aula, quem é você no mundo, quem é você no trabalho. Ela vai compreender. Ela vai ser aquela pessoa que vai te abraçar, né? Eu falo muito isso em aula. A avaliação psicológica, ela é a luz no final do túnel. Porque Ajuda você a perceber o que você não perceberia sozinho. Ai, que legal. Ela te ajuda, obviamente que também a psicoterapia vai trabalhar com isso, mas a avaliação psicológica ela vai trazer um enredo de irei te dar o suporte para você chegar na luz. Porque às vezes, por exemplo, numa questão de TDAH, né? A pessoa tá perdida, a pessoa não sabe, não entende porque ela não consegue entender, porque ela não consegue focar, porque ela não entende. Uma avaliação psicológica, ela vai trazer o norte, o leste e o oeste, toda a rosa dos ventos. Né? E aí você também vai ter a ideia de quem você vai procurar, né? Se você vai para uma questão psiquiátrica, se você vai ter que intensificar os processos psicoterapêuticos. Então eu falo isso, a avaliação psicológica é a luz no fim do túnel. E aí, é diferente a avaliação psicológica de teste psicológico? Olha, avaliação psicológica e teste psicológico, eu sempre vou falar que eles andam de mãos dadas, né? Principalmente numa parte onde o teste ele vai colocar uma coisa mais rápida, de uma certa forma, e a avaliação ela vai ter uma amplitude maior, né? É igual eu explico para vocês, isso é da minha terceira, quarta aula, se eu não me engano, desse semestre, que a gente falou sobre isso, como alguns testes que eu mostrei para vocês. Tem teste que é só uma folha, tem teste que é várias folhas, o manual é enorme. Então, o teste vai ajudar a avaliação, assim como a avaliação vai auxiliar o teste. E quem tem medo de fazer um teste, porque acredita que vai ter algum certo e errado ali, ó. Vou criar um rótulo para seguir minha vida, por exemplo. Não tem certo e errado.
Na verdade, nada na vida é certo, nada da vida é errado, né? A gente vai entender o porquê você tem alguma questão ali. Por exemplo, num processo de Alzheimer, né? Quando a gente faz a avaliação psicológica, a gente quer entender como acontece isso, né? É igual eu falei pra vocês daquele filme Para Sempre Alice, né? Ela teve com 55 anos, ela detectou, né, 55 anos, ela detectou que tinha algum probleminha. E o que ela fez? Foi para avaliação psicológica e lá ela descobriu um Alzheimer precoce. E ela começa com o tratamento, né? Poderia ter ficado pior. Ela tem casos de Alzheimer que a pessoa vai e ela não consegue voltar para casa. Em nenhum momento. Ela fica, ela não consegue. E aí ela é procurada, né? Por exemplo, se você perceber isso, no sistema de desaparecidos, boa parte são pessoas idosas. Que interessante, né? Porque pode estar atrelado com a questão ali de Alzheimer. Eu tenho um caso, que é um caso de alguém que eu conheço, que essa pessoa tem um ente da família que foi diagnosticado com autismo. E vem se tratando há muito tempo, né, e tudo mais. E hoje, segundo a própria pessoa, essa pessoa que se tratou não tem nenhum traço mais que daria a entender que existe autismo ali. Tanto que agora existe um psicólogo, neuropsicólogo, que está questionando se existe ou não se esse diagnóstico é assertivo ou não, né? E essa pessoa ela tá realmente dividida nessas duas situações, né? Porque de um lado ela viu a evolução do diagnosticado como alguém que evoluiu ao ponto de não ter traços que daria a entender que, né? Uhum. E agora existe esse questionamento, né? Essa pessoa está perdida. Que caminho seguir nessa situação? É que nesse caso, por isso que eu falo da ética, né, e da responsabilidade que você faz quando você faz uma avaliação psicológica. Não é uma coisa assim, vou fazer para receber X valor e vou fazer aqui de qualquer jeito. Não, você está levando um fator para aquela pessoa, né? E aí você tem um diagnóstico errado, né? Por exemplo, teve um caso midiático que ela acho que é influenciadora digital, ela foi diagnosticada com esquizofrenia, tomava medicamento para esquizofrenia, só que depois ela descobriu que ela não tinha esquizofrenia. Meu Deus. Então a avaliação foi errada. E por isso que eu acho que talvez eu seja tão sério e tão bravo quando eu tô falando de avaliação, porque é uma coisa assim que você modifica não somente a vida da pessoa, mas você modifica a vida de todos os familiares daquela pessoa, diretos ou indiretos, né? Então, é fazer um documento de responsabilidade com calma, paciência, executar bem, né? Não ter pressa, né? Porque a pressa, ela vai ser seu erro. Ela vai ser seu erro não só para aquela pessoa, não só para você como pessoa da área da saúde, mas também como um erro que a pessoa vai absorver e vai pegar para ela, né? Então acho que entra nisso na questão de responsabilidade, que volta na questão da empatia, né? Porque se você não consegue montar um documento que te traga a ideia de que você vai auxiliar e não prejudicar uma outra pessoa, então alguma coisinha está errada na sua formação. Interessante, né? Que isso que eu escutei, eu conecto completamente com saúde mental, né? O como você vai contribuir para não só a saúde mental, mas a saúde da pessoa em si, Sim, né? sim. E entrando nesse tema, o que você acredita, por que você acredita hoje, estando na área da saúde, tendo todo esse gabarito que você trouxe aqui, muito obrigada, um grande exemplo de formação. Eu falo exemplo de formação porque eu gosto muito de ver profissionais que se encontraram numa profissão e se dedicam em prol desse crescimento profissional, né? O que você acredita hoje? Aí você pode usar aquilo que te fizer sentido. Por que a gente sofre tanto hoje em dia? Eu falo indivíduo, a sociedade sofre hoje em dia. A comparação, né? Comparação. A gente tem um grande defeito que a grama do vizinho sempre está mais verde que a minha.
E aí, só que você não sabe o que o vizinho sofreu para a grama estar tão verde quanto a sua. E aí eu quero que seja uma coisa mais rápido, né? Então eu vejo muito nesse processo de comparação. A gente tem muito isso. Na sala de aula eu vejo muito isso. Professor, mas o meu grupo se esforçou igual o grupo da colega. Tá, mas tem coisas aqui no seu trabalho que não tá condizente com o que o da colega trabalhou na vida. Ele conseguiu com 40 anos ter 3 carros, viagem internacional, nananana. E por que eu com 50 não tenho? Né? Porque eu com 40 também não tenho. Então, essa questão de comparação, se comparar, pedir para que as outras pessoas se comparem a ela, vocês têm que se comparar a mim, que consegui... Não, cada pessoa vai ter uma história, cada indivíduo vai ser único. E é isso que eu reforço na psicologia e na avaliação. Cada indivíduo, cada paciente, ele tem a sua especificidade. Não tem como você falar assim, não, né, por exemplo, eu tenho 2 irmãos. Eu fui para a área, eu tô falando isso porque eu fui para a área da educação, meu irmão quer ir para a área da economia. A gente basicamente teve os 3 tivemos a mesma criação. E a minha irmã, ela quer tá entre medicina. Então são 3 pessoas diferentes, com a mesma criação, e não tem como fazer uma comparação. Porque, por exemplo, eu entendo de matemática quanto de avaliação, mas meu irmão entende muito mais. Com a idade dele, eu tava levando pau em matemática, né? A minha irmã, ela adora artes, bailarina, tudo. Então, cada um é muito único. Então, não tem como você se comparar. Né? Meu irmão tava falando esse dia, nossa, você deu entrevista pra revista Ana Maria, nossa, você deu revista pra Ana Maria. Aí eu falei assim, mas é porque aconteceu. Quando você estiver bem na sua profissão, possivelmente isso vai acontecer com você também. Mas é uma coisa que acontece, não tem que ter a comparação. O que acontece muito hoje em dia eu quero chegar, é aquela coisa de marcos. Eu tenho que estar com 22, tenho que estar formado, com 27 tenho que estar casado, com 30 tenho que estar com filhos, com 35 tenho que ter carro e casa própria, com 40 tenho que ter 5 viagens internacionais dentro de coisa, viajar do mundo. Então entra muito nessa coisa de comparativo, né? E as redes sociais influenciam muito também essa parte, principalmente numa questão pandêmica. Nossa, é verdade. Eu acho que a sociedade ficou um pouco doente. A pandemia passou, mas ela trouxe não só o que ela trouxe, que é o vírus, a mortandade lá que houve, nem sei se a palavra mortalidade tá certo. Mortalidade, tá certo? A mortalidade Mas assim, eu acho que a sociedade ficou um pouco mais doente, porque as redes sociais elas já estavam ali, e eu não cheguei a ler, mas eu ouvi alguma coisa que o Brasil, especificamente, avançou 10 anos no que seria necessário para chegar onde está hoje na questão de redes sociais e compras na internet e tudo mais. E tem gente que se move literalmente pela comparação e pelas redes sociais. E aí você tem... eu observo isso muito. Às vezes eu vou almoçar em algum lugar, casais, cada um no seu celular, ali, estão juntos e não estão, né? E isso tem deixado as pessoas cada vez mais doentes. Sim. Cada vez mais... É mais complexo você se relacionar com as pessoas, porque a visão de valor delas mudou, a visão de mundo mudou, a visão do que é importante mudou. Uhum. Acaba sendo mais importante. Em vez de você aproveitar... Eu fiz uma viagem esses últimos tempos, que eu tava lá olhando tudo e tinha gente olhando pelo celular. Falei, cara, que loucura é essa, velho? A virtualização, né, de tudo. Agora, assim, eu não vejo uma tendência disso melhorar. A questão de comparação, ela vai entrar numa questão de geração. Né? Por exemplo, a gente tem um estudo recente que fala que os adolescentes ali de 15, 16, 17, 18 anos, não sei qual geração é especificamente, eles não consomem bebida alcoólica e nem cigarro. Diferente da nossa geração, que com essa idade já estava fazendo consumo de bebida alcoólica, bastante, né? E de cigarro e de outras coisas. E afins. Então, o que acontece é que as empresas elas estão tendo muito medo dos próximos anos. Como assim? O álcool, que era
o ponto focal de qualquer pessoa, principalmente no fator adolescência. Obviamente que depois de um tempo você vai criando, né, um hábito de não beber uma garrafa de vodka inteira numa noite, e sim você diminuir a frequência da garrafa de vodka, né? De que não tá indo. Eles não se preocupam com redes sociais, né? Eu tenho um irmão de 16 anos. Se ele tem 5 fotos no Instagram, é muita. Eu tenho uma irmã que também é a mesma coisa, né? E eu vejo muito isso nas gerações, assim, pelos meus pacientes mesmo. Tem uns pacientes que ele falou assim, uma vez eu instalei no Instagram, te vi no Instagram, depois eu desinstalei meu Instagram, não tenho mais. Porque, não faz sentido pra mim. Né? E aí a gente tem essa situação de as gerações serem muito diferentes. Né? Por exemplo, uma geração muito antiga, né? Ali com seus 80, 90 anos, eles têm uma tendência preconceituosa um pouco maior do que pessoas de 40 a 50 anos. Porque eles nasceram dentro desse nicho. Sim. Né? Cresceram dentro de um nicho, né? Então, quando eu falo dessa comparação, é igual aquela coisa de você não é todo mundo, que a nossa mãe fala, né? Porque mas em algum momento a nossa mãe falou assim, mas você tá vendo como ele tá quietinho? Por que você não fica quietinho igual ele? Então a gente vai inserindo no comportamento daquela criança, eu tenho que ser igual o outro. E aí quando chega na fase adulta, como assim eu não tenho que me comparar com o outro? Mas foi inserido em você desde... Hoje é mais neutro isso. Não existe muito. Eu não vejo pelos pais, né? Quando eu trabalhava mais com via mais essa questão infantil, os pais, eu não quero que ela se compare, só quero que ela... Seja ela, né? Dentro da subjetividade. Exatamente. E o interessante, Alisson, disso, a gente está falando sobre tolerância, né? No fundo de tudo desse discurso, a gente está falando de tolerância. Seja a tolerância de entender a sociedade como ela está, tolerar aquilo que eu vejo, mas eu não posso ter, então eu tenho um índice de tolerância ali. Como que você acha hoje que a sociedade está? Baixa tolerância, alta tolerância ou sem tolerância? Como é que você vê isso? Não vamos falar de sociedade, vamos falar assim, seus alunos, depois a gente fala seus pacientes, depois a gente fala daquilo que fizer sentido. Olha, a tolerância, ela é igual o medo, ela é individual, né? Olha, vamos, frase de hoje de postagem, tolerância é individual. É individual. É muito engraçado que eu vejo muito na sala de aula, né? Eu tô dando aula na Cruzeiro vai fazer 1 ano, né? Já tive algumas experiências, assim. Eu já devo ter, por base, uns 800, 900 alunos. Nossa! Ter passado pela vida de basicamente isso, né? Olha o poder de transformação. E aí, eu fico vendo que a tolerância, para os alunos é assim, no começo do semestre a tolerância está lá embaixo, não se estressa por nada. Aí, no segundo semestre, agosto tá baixa, setembro começou a aumentar, novembro, assim, se eu falar mais alto, o aluno já quer brigar. Então, tem gente que vai ter uma tolerância alta e tem gente que vai ter uma tolerância super baixa, né? Mas ela é muito individual e vai depender muito do fator que está acontecendo no momento. O que é subjetivo, né? Do que está acontecendo com a pessoa. A questão da subjetividade. Como está a sua tolerância hoje, Fábio? A minha tolerância sempre foi meio foda-se, né? Tipo... Calma, caralho. A minha tolerância... É que assim, eu sempre fui mais de meter pé na porta, né? Vamos falar sobre uma avaliação psicológica destinada ao meter o pé na porta. Impossibilidade das pessoas. Assim, eu sempre fui mais nessa pegada, né? E isso é uma coisa até que eu conflito um pouco sobre a psicologia, que eu falo, cara, eu preciso achar uma linha que seja mais direta pra trabalhar. Uma linha... Vai ter que ser alguma coisa assim. Porque esse lance de, vamos falar sobre agora por que a mandioca nasceu na terra e não no céu. Falei, irmão, é na terra, pega a porra da mandioca na terra, cozinha, come, é isso e vambora. Melhores momentos estamos chegando. Mas sabe por quê? É aquilo que eu falo pra vocês, né? Você estava falando disso.
Eu vou fazer uma ponte sobre os alunos que me perguntam: por que você escolheu a TCC? Por que você escolheu a TCC? O que acontece? Eu tive na faculdade, eu sempre tive muitos psicanalistas muito bons, assim. Nossa, tive um professor, assim, incrível. Ele faleceu. Mas nossa, a aula dele era sensacional, assim. Ele dava umas pegadas, assim, muito boas. Assim, nossa, é psicanálise. Eu vou ficar na psicanálise, eu preciso da psicanálise. Estudei psicanálise bastante, inclusive. Li o livro de Jung, tenho a coleção de Freud em casa. Inclusive, lá em casa, meu marido, ele tá quase me matando já, porque é livro que não para mais de chegar, né? Não tem mais aonde colocar livro, inclusive, lá em casa. Agora eu quero ver uma foto da sua livro de livro. Se ele mandar a foto, ele faz o corte aqui, manda a foto. O que acontece? Eu estudei muito, só que aí, a psicanálise era uma coisa que eu tinha que estudar para entender. Na TCC... era tipo assim, gente, ó, você tá no processo de ansiedade, você vai fazer isso, 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 vai entrar numa questão neurológica, vai entrar numa questão corporal, e aí vai diminuir. Faz sentido, realmente, né? Essa coisa assim, pega a mandioca, cozinha a mandioca, é isso! Vamos continuar falando de mandioca? É isso, vai entrar sobre isso. E aí, por isso que eu escolhi a TCC, porque é uma coisa prática, né? Eu sempre falo isso, os lugares que eu fui indo, a psicanálise não é, imagina, o primeiro estágio que eu tive foi como ABA, né? AT. Atendente terapêutico de pessoas que, né, tem TEA. Né? Tinham TEA. Tem, no caso, ainda TEA, no caso. E aí, depois eu fui pro organizacional. Então, saí de um comportamental, fui pro outro comportamental. Aí, graduação, comportamental começou a aparecer. Eu falei assim, gente, é isso. Eu vou ficar por aqui mesmo, no comportamental, estudar, me especializar aqui, e é isso. E é o que eu uso em sala de aula. Quando eu chamo a pessoa para parar de falar, a probabilidade de que ela continue falando é muito baixa. E aí vai entrar um pouco no behaviorista ali, né? Exatamente. Naquela naquela intervenção ali. Então, acho que é isso. Acho que acho que até a gente fugiu um pouco da pergunta em si, mas quando você se forma, e eu sempre falo isso para muitos dos meus alunos, né? Semestre passado eu estava dando aula para alunos de 6º e 7º semestre. E eles falam assim, professor, eu vou fazer uma pós em TCC. Eu falei assim, criança, né? Eu apelido vocês de crianças. Para as pessoas que não têm aula comigo, eu tenho um carinho, né, pelos alunos, eu chamo eles de crianças. Eu falei assim, criança, calma. Termina a graduação, veja tudo que você tem que ver. E aí, você pega, assim, um semestre e pensa, bom, de tudo que eu tive na faculdade, para onde eu vou? Eu vou para a TCC. Então, tá bom, vou fazer especialização em TCC. Não, eu vou para psicanálise, né? A gente tem muito... Eu acho que esse é um curso. Não ser muito ansioso, né? A ansiedade não vai te ajudar nesse momento, assim, de você escolher algo que você vai fazer por um bom tempo. E olha que gancho bom, né, Fábio? A gente tem visto dentro da nossa sala de aula, principalmente, essa tendência da ansiedade do amanhã. Falo por mim, hoje, cheguei aqui, nossa, estou nervosa, porque ontem fiz isso, deixei de fazer aquilo. Ela chegaria 10 horas da manhã para se preparar. Literal. Só que aí eu vejo, assim, de pensar, tem muitos estudantes hoje já fazendo pós-graduação, tem pessoal fazendo farmacologia, psicofarmacologia, tem pessoal tentando patologizar tudo, eu vejo pelos trabalhos. Eu vi alguns trabalhos a tendência de patologizar, a gente nem começou a ter nada desse tipo. Eu acho que conversa com essa ansiedade do amanhã, né? E conversa com, principalmente, já falou tanto, já falamos dele, professor, mestre em ciência de envelhecimento, falou um pouco que avaliação psicológica, teste psicológico, minha memória tá ótima, porque a gente fez um trabalho de memória para entender, né? Exatamente. A gente falou tudo isso. Chegou o momento de a gente ampliar a consciência. Sim. De quem? De quem tá te ouvindo, de quem te admira, de quem quer ser esse psicólogo do amanhã que aprende contigo. Em que momento faz sentido buscar uma avaliação psicológica? Eu tô perguntando por mim, já fiz no passado, quem sabe não seja hora de fazer novamente. Eu acho que quando você percebe que no carro, né, para as pessoas que dirigem, aparecem avisos. Né? O pneu está com alguma coisa. O óleo está assim.
E isso acontece naturalmente, né, na vida. Por exemplo, pessoas que pegam transporte público. Todo o metrô do estado de São Paulo, ele vai ter... todo tem um verde e um amarelo para caso de atraso, alguma coisa relacionada a isso. Quando aparece esse aviso para você, é interessante fazer uma avaliação psicológica. Né? E o aviso é muito individual, porque o aviso só você vai perceber. Você precisa estar fazendo alguma psicoterapia, por exemplo? Não necessariamente, mas o aviso ele vai aparecer de uma forma muito, muito pontual, assim. Várias vezes, né? Então, eu tô percebendo que eu não tô conseguindo me concentrar. Tô percebendo que eu tô desatento. Tô percebendo que eu não tô ouvindo muito bem o que a pessoa tá falando. Né? Então, a pessoa, ela tem que ter uma noção, né? E aí, geralmente, ela vai para um clínico, para um médico, que vai fazer os encaminhamentos necessários. Então, quando aparecer o pneu ou o aviso do metrô, você perceber que alguma coisa está de errado fora ali do habitual, acho que é interessante procurar avaliação psicológica, procurar acompanhamento clínico, psicológico, seja qual for. Pensando que o Fábio buscou uma avaliação psicológica e deu extrema agressividade, impulsividade, entre outras coisas. Tá te colocando mal, né? Pé na porta, mandiocas e afins. Não, eu só falei isso tudo. É só pra gente fazer um gancho aqui, ó. Como é que a gente, se tiver uma avaliação que dê algo difícil de enfrentar, difícil, desafiante, seja para a pessoa, seja para a família, ou seja para esse grupo de apoio que ele tem de alguma forma, como que a gente acolhe, seja com um profissional psicólogo ou um neuropsicólogo ou quem quer que esteja nesse papel de acolher, como que a gente acolhe esse indivíduo para ele enfrentar essa fase tão crítica? Não culpando. Não culpando. Né? É igual eu dei em entrevista 2 para vocês lá pelo mês de outubro. Enfim, gente, eu vou puxando pelas aulas. A gente tem um fator de mas você fez tal coisa, por isso que tá dando isso. Você não foi uma pessoa boa a sua vida inteira, então por isso que você tá tendo questões de depressão. A gente culpa aquela pessoa. E aquela pessoa não precisa ser... Porque o diagnóstico ela já vai se sentir mal com aquilo. Né? Então vale você, de um jeito claro e ético, mostrar, olha, você foi diagnosticado com TDAH, diagnosticada com TDAH. O interessante é fazer uma reabilitação cognitiva, psicoterapia, atividade física para questão de ansiedade. Isso. Explicar como funciona o TDAH, como ele afeta o dia a dia daquela pessoa. Dentro da reclamação que ela trouxe, dentro da queixa que ela trouxe. Eu acho que quando você deixa tudo claro, e é por isso que eu acho que eu deixo tanto claro para os alunos, quando você deixa tudo claro, não tem dúvida. E a pessoa sabe, né, para onde ir, para onde ela tem que pousar, pedir ajuda para decolar mais alto. Eu acredito que, assim, pegando diante da sua pergunta, eu acho que quando você tem aquele mérito de julgamento, no sentido de imputar a sua régua sobre só estava passando por isso porque fez aquilo, é muito mais quem está julgando do que quem está sendo julgado. Mas eu acho que o que mais pega é essa pessoa diagnosticada, dependendo da situação, lidar com a família. Que eu acho que esses julgamentos sempre acabam vindo de quem está mais próximo de quem deveria te apoiar. Sim. Né? E eu não lembro onde eu ouvi isso, não sei se foi na sala de aula, não lembro onde foi. Que assim, normalmente quando o familiar pede para alguém fazer terapia, quem precisa de terapia é a família. Foi você que disse. Eu nem lembro, gente. Eu falo tanta coisa em sala de Foi aula. ele falou? Sim. É verdade, foi ele falou. Verdade. É porque, por exemplo, às vezes a pessoa chega no consultório e fala assim, meu filho tem TEA. É verdade, foi ele falou. Aí ela E aí eu olho assim, tá bom, vamos fazer a avaliação. Seu filho não tem TEA. Não, meu filho tem TEA. A vizinha, o filho dela tem TEA, porque o meu não vai ter? Aí eu falo assim, mãe, porque cada pessoa... a comparação que você acabou de trazer. Entra nessa coisa. E aí o que acontece? Às vezes, quando eu falo, por exemplo, em um caso muito pontual, vamos falar, foi diagnosticado com Alzheimer. Aí tem que ser, não somente a pessoa, tem que ser a família. Tem que fazer um trabalho com a família.
né? Obviamente, a ideia da psicologia ser para todos, ela entra numa situação, mas a gente sabe que a psicoterapia, ela é a última a ser colocada e a primeira a ser retirada. É verdade. Né? Ela é a última a ser colocada numa questão, estou bem financeiramente, e ela deu alguma estabilidade financeira, você tirar ela vai ser a primeira a ser tirada. E quando a gente fala sobre isso, eu sempre falo sobre, por exemplo, eu vejo muito mães cansadas. Né? Teve um trabalho da sala de vocês que falou sobre a questão de mães numa questão de pessoas com filhos TEA, né? E ninguém pensa nelas, né? No cansaço, ninguém tem promoções, né? Mas não tem uma coisa efetiva da psicoterapia em cima disso. Então acho que é isso, acho que se todo mundo fizesse terapia, a gente estaria, olha, muito, muito, muito à frente. É aquela máxima, né? Você faz terapia para lidar com pessoas que com precisavam de terapia. Mas a ideia é que a terapia seja para todos. Pensando nessa máxima, estou muito contente que eu consegui discorrer toda essa potencial de análise que trouxemos aqui. E aí chegou um momento, se você, Alisson, pudesse deixar uma orientação para quem está tentando cuidar da saúde mental. Eu falo por mim, você está tentando cuidar da sua saúde mental? Sempre. Eu sou empresário, que empresário não precisa cuidar? Tá Tá quase louco todo dia. Nós passamos por diversos temas aqui, que o cerne desse encontro é a saúde mental para além do que se fala, né? É trazer um professor, um pesquisador, um mestre, um psicólogo, antes de tudo isso é um psicólogo que se apaixonou pela psicologia a partir do cuidado com as pessoas, de trazer mais de você para o outro e fazer com que o outro seja melhor que você, que foi uma da sua fala, né? Muito nobre, então, se você pensar nisso, o que é que você enxerga que pode deixar nessa mesa aqui hoje para reverberar uma pessoa que precisa de uma voz hoje para entender que ela precisa cuidar da saúde mental? De cuidar do corpo. Do corpo. De cuidar de querer levantar. Cuide-se. Né? Eu sempre falo muito isso. Às vezes é chato, às vezes é difícil, às vezes é cansativo, mas se cuidando, você vai estar se cuidando para você do amanhã, para você do depois do amanhã, para você daqui a um mês, né? Para você daqui a um ano, né? Então, o cuidado ele tem a parte da terapia, mas ele tem a parte simples de levantar da cama, se olhar no espelho, respirar fundo e seguir. As pessoas, elas não precisam ter um peso em cima daquilo, né? Eu tenho que fazer. Não, você tem que se cuidar para você fazer algo em cima disso. Então, se cuidar, eu acho que é o ponto mais alto que eu deixo. Porque quando você se cuida, indiretamente você está cuidando do outro já também. Ai, gente, agora eu não tenho mais roteiro. Agora estou plena aqui para fazer melhores momentos. Estou com uma roupa bonita, vermelha. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço, normalmente para finalizar aqui o vídeo, porque a galera já passamos de hora aqui já. Olha! E show de bola, me passa muito rápido. Uma pergunta que eu sempre faço, e eu gosto muito de ver as respostas, porque eu sempre acabo crescendo com essa resposta. Alisson, o que você descobriu no decorrer da sua vida, seja profissional, pessoal, que se as outras pessoas descobrissem, se as outras pessoas entendessem isso, a vida delas seria muito mais fácil? A felicidade nos pequenos atos. Daí cada paulada, paulada, não né, tem uma! Não alivia uma, velho! Pelo amor de A Deus, felicidade em cada situação. Porque eu tenho muito esse retorno de vocês, né? Professor, eu nunca vi um dia você mal-humorado. Verdade. Você chateado, você frustrado. Sempre você chega, fala bom dia e já começa, já faz piada. Porque eu sou feliz no que eu faço. Ai, coisa boa. Né? Eu acho que quando você se torna feliz em algo, né? E às vezes é um sistema muito comum, assim. Eu pegar as férias, assim, eu tô olhando e falo assim... eu descansei, que saudade de ver uma sala cheia, assim. Nossa, tem hora que vocês estão perguntando, olha, a sala cheia, assim, todo mundo prestando atenção em mim. Eu falo, cara, eu sou feliz no que eu faço.
sou muito feliz no que eu faço, assim. Que show. Né? Isso, essa feliz, né? E eu gosto de passar essa felicidade para os alunos, sabe? Quando eu estou na sala de aula, eu vejo estampado em mim, nitidamente, né? As fotos que os alunos postam, assim, teve um aluno aí que falou assim, eu nunca vi você sem brilho nos olhos quando você está ensinando. É verdade. eu nunca vi você reclamar, nunca vi nada. Eu vejo você brincando, se divertindo, né? Por exemplo, hoje eu dei aula pro pessoal, né? Tô dando ao longo do semestre, primeiro e segundo semestre de enfermagem. E aquela coisa de novidade, nossa, graduação. Eu fico olhando assim, nossa, gente, eles estão felizes por onde eles conseguiram chegar, né? E a felicidade não é pelo outro, sabe? Não é uma coisa associada a, eu estou fazendo faculdade porque o outro quer que eu faça. Não, eu estou fazendo faculdade porque eu quero fazer, né? Eu lembro muito que quando eu terminei a faculdade, eu falei assim, graças a Deus eu não piso mais numa faculdade. Aí piso de segunda a sábado numa faculdade agora. Porque eu acho que é isso. É gratificante, sabe? Você vê alunos engajados, esforçados, eu ajudando profissionais, futuros profissionais, né? E aí eu tenho uma coisa que aconteceu na Semana da Psicologia, de um aluno que ela falou para um outro colega, falou assim, nosso professor Alisson, todo mundo conhece ele, todo mundo simpatiza, todo mundo quer falar com ele. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, porque eu sou feliz. E temos muitos professores que fazem o trabalho com excelência e com felicidade. Obviamente tem suas frustrações, né? Todas as profissões têm as frustrações, mas eu falo que é aquele jogo de cintura que você tem que ter, né? A primeira vez que eu entrei na Cruzeiro, numa sala de aula, eu lembro muito do pensamento que eu tava no transporte. Eu falei assim, cara, é graduação, não é mais Senac que é técnico, é graduação. Então, o perfil que as pessoas esperam, uma pessoa séria, né? Tenho esse perfil também. Mas eu não consigo ficar muito no personagem, nessa coisa séria, assim. Eu sempre coloco uma piada bem legal, assim, pro contexto fazer. Mas eu sou feliz, assim. Eu chego em casa cansado, mas eu chego em casa feliz. Que coisa boa, né? Que show, que show. Olha. Que você fala por mim, que eu desejo que você permaneça Obrigado. Transformando as pessoas como você me transformou, como pessoa e como futura psicóloga. E eu sinto essa felicidade diariamente. Quando eu chego na faculdade, eu sinto uma emoção, uma gratidão de ter escolhido seguir esse caminho. Você faz parte desse caminho. Muito obrigada. Nada que isso. Eu acho que é isso. Eu acho que quando eu me tornei psicólogo, né, como falado anteriormente, eu queria tocar uma pessoa, né? Eu não sabia que eu ia ter uma missão de tocar muitas pessoas, como eu toco hoje em dia. Porque, querendo ou não, você é psicólogo, mas quando você se torna professor, mas sempre tem um aluno assim, professor, posso conversar com você? Que eu não estou muito bem. Você tem a psicologia em algum momento. O quanto de pessoas que eu já orientei, falei, calma, vamos com o tempo, respira. É muito grande, né? E hoje eu fico vendo, talvez, 900 alunos. Numa clínica, eu acho que eu não conseguiria chegar ao tópico de 900 pacientes assim, ao longo da vida. Porque é muita gente. É muita gente. É muita gente. E eu acho que é isso. Eu acho que toda e qualquer profissão vai ter sua alegria. Né? Às vezes o meu marido ele pega e fala assim, mas você não dormiu bem essa noite, você vai dar aula? Eu falo, vou. Com a mesma capacidade de se eu tivesse dormido 8 horas nessa noite. Né? E eu acho que é isso. Acho que a profissão, eu falo como psicólogo, essa coisa de ser professor, de ser psicólogo, de ser pesquisador, de ser palestrante, foram coisas que foram acontecendo a partir da psicologia. Então a minha raiz é psicologia. Né? Eu sou muito feliz com o que eu escolhi. Muito mesmo, porque eu acho que eu não daria bem com outra profissão. Principalmente pela parte da docência que eu tenho hoje. Né? Sou responsável por dar aula, sou supervisor também de avaliação, né, de vocês nos próximos 3 semestres seguintes. E assim, eu sempre tento lembrar do nome, falar com vocês. Respondo no Instagram, né?
Adoro essa coisa de rede social, porque eu acho que, para mim, ela aproxima o aluno do professor. Deixa muito mais próximo. Porque você já tem medo de mim naturalmente. É verdade. Vocês já vão ter medo de mim naturalmente. Aí eu vou. E não sou legal, né? Aí fica mais difícil ainda. Porque eu lembro, teve um professor que eu tive no ensino médio, né? Fazer esse adendo. Um professor que ele não usava slide. Ele falava, né? E aí esses dias eu tava com essa turma e com a turma de vocês também. Umas pessoas olham pra mim e falam, professor, eu, no caso de hoje, eu tenho da sua aula até a sua segunda aula, porque depois você só ficou conversando, eu entendi que era uma conversa. Só que aí eu fui respondendo seu questionário, vinha as informações, né? Tipo, eu não abro meu caderno, né? E tem gente da sua turma que fala assim, eu não abro meu caderno, mas tudo que você vai falando, eu falo assim, faz sentido e eu vou associando. Aí quando você deu o questionário, eu comecei a responder, e eu comecei a bater e dava certo. Eu falei, é isso, tá dentro de você já, o que você precisa saber. Isso é ensinar. E foi o que a gente conversou ontem, né? Sim. Pra fazer o questionário, né? Sim. É isso. Tem que estar dentro, porque aqui sai, aqui não. Aqui sai rápido, aqui próximo semestre vocês... Mas se eu afeto aqui no coração, se eu afeto na parte sentimental, vocês nem esquecem. Estou louca pra vê-lo de Papai Noel. Estou ansiosa pra vê-lo de Papai Noel logo mesmo. Dia 27 estaremos lá. Olha, assim, foi muito bom participar das aulas e ter esse semestre e aprender muito com você. Mas, cara, assim, é impressionante como se concretizam as impressões que a gente tem, né? De ser humano fantástico que é esse ser humano aqui, né? Exatamente. Sabe, é uma nobreza do tipo, cara, a minha missão é formar profissionais melhores que eu. Cara, olha o tamanho disso. Missão muito grande, é muito grande. Sim, eu sou muito grato pela oportunidade de ter trabalhado com você, de ter estudado com você, pelas próximas semestres que vão vir. Exato. E por você ter vindo aqui. Não, cara, que isso. muito obrigado mesmo pelo seu tempo. E assim, mais alguma coisa, Ana? Quer deixar seu Instagram? Quer deixar vou deixar aí embaixo. Vai deixar tudo. Fala, palestra. Palestra tem acho que o nosso Serif é ativado. É o meu de... É isso, gente. Palestra, só mandar mensagem no Instagram, né? psi.alisonlguioto. A gente vai deixar a agenda. Sim, também tem o LinkedIn, né? Alisson de Lima Guioto. E acho que vocês vão conseguir responder rápido. Tem o e-mail também, mas o e-mail é psi.alisonlguioto@gmail.com. A gente vai deixar tudo na legenda. São lá. todos os uma contatos coisa. que vocês vão conseguir. Fala pra gente aqui, uma palestra imperdível que você poderia dar. Didática e docência. Viu? Pessoal, didática e docência. Eu gosto de dar essa palestra. Porque é uma palestra que, na verdade, eu não uso slide, eu só uso o que eu vou usando nas aulas, né? Eu vou falando com eles, eu dei uma palestra sobre isso por conta de uma aluna, né? Uma aluna do semestre passado dei essa palestra em setembro, numa escola, que ela trabalha. Ela falou assim, professor, a minha chefe veio falar comigo, a gente tem que fazer uma palestra sobre docência. Na hora veio professor Alisson na minha mente. É isso, professor Alisson, didática e docência. E aí eu falei assim, não, vamos, claro. Não, professor, porque, assim, eu sou da psicanálise, né, eles já estão meio que, 8º semestre, né, já tá mais tendencioso. Mas eu não perdia nenhuma aula sua porque eu gostava de ver a sua aula e o seu conteúdo. Eu falei assim, obrigado, né? Eu acho que a gente tem que ter nobreza de agradecer e nobreza de também acolher as pessoas. Muito bem, agora eu vou fazer só uma coisa pra gente. Muito Fechar obrigada. o dia de hoje e acabou.